Boa noite, damas e cavalheiros. Bem-vindos a este agradabilíssimo vídeo onde eu vou fazer uma coisa muito simples, nada mais, nada menos do que reduzir toda a matemática e toda a geometria à lógica. Ou seja, mostrar que matemática nada mais é do que lógica aplicada, geometria nada mais é do que lógica aplicada. E para que eu vou fazer isso? Primeiro, porque isso é muito interessante, muito fascinante. E segundo, porque isso é muito importante para outras deduções que serão feitas aqui neste canal e também no meu curso e também no meu livro. Então isso é muito importante, a gente poder reduzir a matemática, a lógica, para não ficar com esse dualismo. Uma coisa é a matemática e outra coisa é a lógica. Uma coisa é o espaço, o tempo e a outra é a cognição. A gente precisa reduzir essas coisas a uma coisa fundamental em comum. Isso é muito importante para um sistema filosófico e para um sistema dedutivo. E para algumas linhas de raciocínio nas quais eu vou citar este vídeo, por isso que eu estou gravando ele agora. Ele faz parte do curso também. Algumas aulas do curso agora vão ser públicas. Por que elas precisam ser públicas? Porque, ao mesmo tempo, isso precisa estar na grade do curso, porque é fundamental. E, ao mesmo tempo, isso precisa ser referência, eu preciso poder citar isso em outros vídeos, em outros argumentos muito importantes do meu canal. E por isso que alguns vídeos do curso vão ficar públicos, mas se você faz parte do curso, não se preocupe que vão vir aulas também exclusivas ao curso. Mas, por favor, me entendam que eu preciso que esses vídeos estejam públicos para poder citá-los, para poderem fazer parte de outras linhas de raciocínio muito importantes do canal. E para isso eu vou recorrer à ajuda do meu sketchbook, do meu livro de rascunhos, onde eu faço alguns desenhos também. Isso daqui é a doll do Bloodborne. Então eu vou mostrar, na verdade, isto daqui. O que é isto daqui? É uma página, literalmente. Eu vou colocar essa página na foto que eu tirei, né? Pra não ficar igual idiota segurando isso aqui na frente da câmera. Mas isso daqui simplesmente, que eu vou colocar na tela agora, é uma página na qual eu reduzi. Só fazendo uma pequena observação aqui, que eu não estou alegando que eu fui a primeira pessoa que fez isso, nem que eu inventei essa redução aí, tá bom? Pra mim, nesse vídeo é irrelevante se eu sou a pessoa que descobriu isso ou não, e com certeza não. O importante aqui é se esse raciocínio é válido ou não. Todo o básico que você precisa para formular e para formar um sistema matemático, ou seja, um sistema aritmético e um sistema geométrico, eu coloquei tudo isso em uma única página para simplificação. Eu estou agora tentando fazer isso com esse caderno de rascunhos, criar diagramas. Isso não é o único diagrama, vai ter outros vídeos com outros diagramas também, onde eu simplifico uma explicação na forma de um diagrama para que você possa entender tudo pelo diagrama. Então eu vou explicar o que isso aqui diz, tá? Primeiro, para a gente reduzir a matemática à lógica, ou seja, para a gente mostrar que toda matemática, na verdade, é lógica aplicada, assim como física é matemática aplicada, e química é física aplicada, e biologia é química aplicada, da mesma forma, matemática é lógica aplicada. E para a gente mostrar isso, a gente precisa, primeiro, ser capaz de formar todos os números usando apenas a lógica, usando apenas operações lógicas. A gente precisa ser capaz de formar todos os números naturais, todas as frações, também a gente precisa. E a parte mais difícil é formar o primeiro número, é formar qualquer número. Como é que eu formo qualquer número usando só lógica? Falando uma proposição que não contém um número que pode ser traduzida para um número. Então é muito simples. É claro que quando você faz uma proposição com quantificador existencial, que é esse ao contrário, eu não sei para onde a câmera está ao lado aqui, porque a câmera inverte tudo, mas finge que tem um ao contrário. Esse é o do quantificador existencial, que significa existe. Então existem dois tipos de proposição, aquela que diz que existe algo e aquela que diz para todo. Então, ou existe X, tal que X, parará, parará, ou para todo X, X é isso e aquilo e aquilo. Só que para que a gente... quando a gente usa esse existe, a gente está querendo dizer existe pelo menos um, certo? Existe pelo menos um. Só que isso não é suficiente para fazer
os números, porque não existe um número chamado pelo menos 1. Números não funcionam assim. O número 1 significa exatamente 1. E o número 2 significa exatamente 2. E não pelo menos 1. Então a gente vai ter que montar uma série de operações lógicas que vão significar exatamente 1. E é muito fácil fazer isso. Então, digamos que eu queira dizer, a gente vai usar como exemplo a maçã em cima da mesa. Geralmente eu uso ou a maçã em cima da mesa ou o copo em cima da mesa. Hoje vai ser a maçã em cima da mesa, porque eu não estou bebendo água aqui num copo. Então, digamos que eu diga que existe exatamente uma maçã em cima da mesa, mas eu quero falar isso sem usar o número 1, só com operações lógicas. O que eu vou fazer? Existe x, esse x se chama variável, tá? A gente vai explicar isso mais pra frente no curso, mas não precisa entender isso. Só saiba que esse x se chama variável. Existe x, tal que x é maçã. Perceba que eu não falei uma maçã, eu falei só x é maçã, porque exatamente eu quero construir o número 1, então eu não posso usar o próprio número 1 na construção dele. Então, existe x, tal que x é maçã, e x está em cima da mesa, e para todo y, se y for uma maçã e estiver em cima da mesa, y é igual a x. Ou seja, eu estou falando, existe existe x maçã em cima da mesa, tá? Sem usar números, e para todo y, o que é y? Y é uma palavra muito fundamental chamada outro, tá? E o que significa outro? Significa diferente. Então, diferença é uma coisa extremamente fundamental na filosofia, tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Diferença, que é um vídeo que permite unir as bases da metafísica e da lógica e da semântica. E faz parte do que a gente está fazendo aqui também. Eu estou dizendo que existe x maçã em cima da mesa e para toda outra maçã em cima da mesa, essa maçã é x também. Ou seja, não tem outra. Na verdade, qualquer outra é o próprio x. Então, isso significa exatamente 1. Ou seja, significa o número 1. O número 1 não é uma coisa, ele não existe. Você não pode encontrar números 1s perambulando por aí. Você não pode pegar uma picareta e minerar números 1s de uma mina de número 1. Você não pode ter um estoque de números 1s. Você não pode vender um número 1 no mercado. A não ser que você... Aqueles artistas modernos, charlatão lá, que fala que tem uma coisa, mas não tem nada, nem vende. Então, o número 1 ele é uma ideia abstrata que, na semântica, a gente vai chamar de função proposicional. Então, o 1 é algo que você pode encaixar dentro de uma proposição para que essa proposição tenha sentido e afirme alguma coisa. Mas o próprio número 1 não tem sentido por si só. Ou seja, o número 1 é uma função proposicional idêntica a x, tal que para todo y é igual a x. E o número 2? O número 2 é x e y, tal que x é diferente de y, já que o número 2 é outro, então é outra coisa, é diferente da primeira, e para todo z, ou seja, para todo outro, z é igual a x ou z é igual a y. Tá? Aí no diagrama eu coloquei com símbolos lógicos, mas eu estou explicando aqui. Se você não entende símbolo lógico, não tem problema. Tá? Isso é besteira, isso. É só uma forma de simplificar. Mas se você tiver vontade, aprenda. Aprenda os símbolos lógicos, é muito fácil. Tipo, no Google você já aprende, não tem nada de misterioso nisso. Então legal, a gente já conseguiu o número 1, o número 2, o número 3 e todos os números naturais, né? Os números que vão de 1 a infinito. E como é que a gente consegue o zero? O zero é muito simples, ele não existe x, tá? Mas a gente pode chegar no zero também pelo conceito de sucessor e antecessor, que a gente vai precisar disso para fazer soma e subtração, tá? Agora a gente já conseguiu os números inteiros, pelo menos de 0 a infinito, pelo menos os positivos, e agora a gente quer soma e subtração. Como é que da lógica a gente pode tirar a soma e subtração? Então é o seguinte, soma nada mais é do que uma operação com sucessores, ou seja, se eu tenho x e todo outro é igual a x, eu vou colocar um outro diferente, porque na verdade o outro é diferente. O que eu estou dizendo com o número 1 é que não há um diferente,
Eu estou dizendo que o número 1 só tem esse e não há um outro diferente dele. Para eu adicionar 1, ou seja, para fazer mais 1, eu tenho que dizer que tem um outro diferente. Então, por exemplo, se para todo x, para todo y é igual a x, se eu for colocar mais 1, eu vou ter que colocar z é diferente de x, e para todo y é igual a x ou z. E mais 1, eu vou ter que colocar mais um w, e x é diferente de z, que é diferente de w para todo y é igual a x, w ou z. Então é simplesmente você colocar outro, ou seja, os números são feitos de identidade e diferença. Que na verdade tudo é feito de identidade e diferença, então não é surpresa que os números também são feitos de identidade e diferença. O número 1 é a identidade. E os outros a mais são diferentes. São um diferente, outro diferente, outro diferente. Então são feitos de um e outro. E com isso a gente tem o conceito de sucessor, que isso é muito interessante, isso é muito importante porque o sucessor de 0 é 1, o sucessor de 1 é 2, o sucessor de 2 é 3. Aí você fala, nossa, mas eu aprendi isso no jardim. Você pode estar assistindo esse vídeo e falar, nossa, mas eu aprendi a somar no jardim, o que eu estou ouvindo esse cara, esse idiota falando? Só que não é isso que eu estou fazendo, eu não estou te ensinando a somar, eu estou te ensinando a derivar os números e as operações matemáticas da lógica pura. Eu não estou te trazendo aqui já os números prontos, eu estou te ensinando a derivar isso da lógica pura e te mostrar que eles podem ser reduzidos à lógica pura, que os números são nada mais, nada menos, e as operações matemáticas são nada mais, nada menos do que lógica, operações lógicas aplicadas. Por que que esse conceito de sucessor é tão importante? Ele é importante porque com o conceito de sucessor a gente consegue fazer soma e a gente consegue fazer o conceito também de antecessor. Então, o antecessor de x é aquele número cujo x é o sucessor, ok? Então, a gente consegue calcular não apenas o sucessor como o antecessor, e com o antecessor a gente calcula todos os números negativos, porque aí você pode perguntar, qual é o antecessor de 0? Esse vai ser o menos 1. Qual é o antecessor de menos 1? Menos 2. E pronto, a gente derivou todos os números inteiros agora, tanto positivos quanto negativos, e também a gente derivou a soma e subtração usando lógica pura. Eu não usei o eu cartesiano, eu não falei que a matemática é uma invenção humana, eu não falei que a matemática é relativa, que a matemática é subjetiva, que a matemática é uma construção social. Não, não, pelo amor de Deus, não. Eu derivei a matemática da lógica, que é essa regra que a gente pode confiar, é a única coisa que a gente pode confiar no universo, é a regra da lógica. E a matemática tem que vir dessa regra da lógica, tá? E eu tô te mostrando como ela vem. Tem gente aí que já cagou na mandioca dizendo que matemática vem da teoria dos conjuntos e fez uma cagada e fez uma enrolação do caramba. Eu tô aqui resolvendo de uma forma simples, ó. É uma página só. Toda a matemática se deriva daqui. Porque eu vou da lógica até a matemática mainstream. Claro que a matemática mainstream tem um conhecimento tremendo aí já, que já foi descoberto. Descoberto, não inventado, tá? A matemática. Mas o meu objetivo é só chegar da lógica ao matemático, só isso. É muito simples, o que eu tô fazendo aqui é muito simples, realmente. A multiplicação é simplesmente pegar um número e somar ele com ele mesmo um certo número de vezes. Então, 3 vezes 4. Você pega 3 e soma com ele mesmo 4 vezes. É muito simples. Então, você pode dizer que x vezes y é igual a z, usando esse método. Aí daí, pronto, você já tem a divisão, porque a divisão é, se x vezes y é igual a z, então z dividido por y é igual a x. Essa é a definição de divisão. É aquele número que multiplicado pelo outro vai dar o outro. Muito simples, muito simples. E da divisão você tem a fração. Então pronto, agora a gente já tem as frações. E daí a gente praticamente já está na matemática mainstream. E esse vídeo aqui não é um vídeo que eu estou fazendo para ensinar matemática, pelo amor de Deus. Eu só estou tentando derivar a matemática da lógica, só isso. Todos nós já aprendemos matemática no jardim, no ensino lá, fundamental. Então eu não estou aqui para ensinar matemática. Depois com a potência é a mesma coisa, um número multiplicado por ele mesmo,
um certo número de vezes. A raiz é a inversão da potência. É um número que elevado a x. Então, por exemplo, a raiz x de y é o número que é elevado a x da y. E aí você tem, da raiz, você tira o número i, que é o número do eixo y, que é o número i é a raiz de menos 1. Então agora você já tem duas dimensões. E aí você faz o espaço com n-dimensional, do jeito que você quiser, já com essas informações. Claro que não é tão simples assim, mas eu tenho certeza que você vai achar por aí muitas formas de fazer isso. Porque você vai depois derivar os números quaternários e assim por diante. Então são números multidimensionais, assim como o i é um número bidimensional. Mas aí se você quiser saber mais sobre isso, sei lá, assiste Three Blue One Brown, assiste um canal bom aí de matemática. O meu objetivo aqui não é ensinar matemática, é apenas derivar da lógica. Então acho que já tá bom. A gente já chegou na matemática mainstream, tipo, eu já te mostrei como você pode derivar todos os conceitos da matemática e da geometria, porque eu derivei aqui o espaço multidimensional também, usando só lógica. Eu tô te mostrando que você pode reduzir tudo isso à lógica, que matemática nada mais é do que lógica. Claro, não é prático fazer isso. Se você começar a escrever toda a matemática em x, y, você vai desperdiçar um tempo absurdo. Não faça isso. Faça matemática do jeito mainstream, com os números e tal, como a gente conhece. O objetivo não é te ensinar uma forma nova de fazer matemática. Não faça matemática com x, y e operações lógicas, que você vai perder seu tempo. Você vai escrever uma operação gigantesca à toa, né? Apenas saiba que matemática é constituída de lógica. Do que é feita a matemática? O que são os números? São uma convenção social? São inventados? São relativos? São supremacia branca? Não, os números são lógica aplicada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Coloque suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.